Agora nós vamos estar lendo Atos 23, né? O desejo do meu coração é que Deus ele venha tirar as escamas dos nossos olhos, né? Venha permitir que nós compreendamos a sua palavra e que ele venha nos revelar a sua palavra, né? Apesar de nossas falhas, de nossos erros, mas nossos pecados, que Deus venha tocar profundamente em você, tocar em mim, e venha resplandecer sobre nós a tua glória, a fim de compreendermos a sua palavra, assim de que possamos ter paz nessa terra. Então não deixe de ouvir essa mensagem até o final, porque é a palavra de Deus, né? Paulo olhou firmemente para o conselho e depois começou: Irmãos, eu sempre tenho vivido diante de Deus, com toda boa consciência. Olha o que Paulo afirmou já logo no primeiro capítulo. Que versículo maravilhoso. Paulo disse: Eu tenho vivido diante de Deus com toda boa consciência. Será que você tem tido, e eu tenho tido, uma boa consciência para com Deus? Será que nós temos vivido com uma boa consciência? Logo, o supremo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem uma bofetada na boca. Paulo disse: Deus esbofeteará você, seu fingido. Que espécie de juiz você é quando você mesmo quebra a lei mandando me bater assim? Os que estavam perto de Paulo disseram a ele: Isto é maneira de falar com o supremo sacerdote de Deus? Eu não percebi que era ele o supremo sacerdote. Irmãos, respondeu Paulo, porque as escrituras dizem: Nunca ofenda nenhum dos seus governantes. Nisso Paulo teve uma ideia. Uma parte do conselho era de saduceus e outra era dos fariseus. Então ele gritou: Irmãos, eu sou fariseu, como foram todos os meus antepassados, e estou sendo julgado aqui, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Isto dividiu o conselho no meio, os fariseus contra os saduceus, e houve forte discussão. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem mesmo espírito em nós, mas os fariseus creem em tudo isso. Então levantou-se um grande barulho. Alguns dos líderes judaicos saltaram no meio para dizer que Paulo tinha toda a razão. Nós não vemos nada de errado nele, gritavam. Quem sabe foi um espírito ou um anjo que falou a ele lá na estrada para Damasco. A gritaria aumentava cada vez mais, e um dos homens estava a gritaria aumentava cada vez mais, e os homens estavam de ambos os lados, aos empurrões, puxando Paulo para cá e para lá. Finalmente o comandante, com medo que eles despedaçassem o apóstolo, mandou aos soldados que retirassem Paulo à força no meio deles e levassem de volta para o quartel. Na noite o Senhor apareceu de pé ao lado de Paulo e disse: Não se aflija, Paulo, tal como você falou a meu respeito ao povo em Jerusalém, assim deve falar em Roma. Então veja que situação Paulo estava, meus irmãos. Meus amados, eu consigo, enquanto eu estava lendo aqui, eu conseguia visualizar, né? Você imagine uma multidão do lado de cá, outra multidão do lado de lá e Paulo no meio, né? Assim, eles puxando Paulo para cá, puxando Paulo para lá. Uns estavam concordando com eles, porque os fariseus eles concordavam com a ressurreição, e os saduceus já não concordavam com isso, e virou aquele negócio e Paulo estava no meio, né? Paulo estava no meio. Imagine a situação, né? A opressão, até que houve a necessidade dos soldados tirar Paulo à força lá para ele não ser espedaçado, né? Então tudo isso envolvendo um homem de Deus, né? Um representante da igreja de Deus. Então aquilo ali com certeza afetou o interior de Paulo. Até que naquela noite, né, o Senhor apareceu de pé ao lado de Paulo e disse: Não se aflinja, Paulo. Tal como você falou a meu respeito ao povo aqui em Jerusalém, assim deve falar também em Roma. Então Deus estava encorajando Paulo, né? E Deus também, ele sempre nos encoraja. Às vezes nós nem percebemos, né? Assim, às vezes estamos passando uma situação difícil na nossa vida,
mas o Senhor vem assim perto de nós, às vezes nós não enxergamos, e o Senhor fala palavras maravilhosas no nosso ouvido, às vezes não ouvimos, porque às vezes nós estamos assim meio que um pouco distante de Deus, mas aquelas palavras nos confortam, né? E o Senhor, ele sempre, de uma forma ou outra, usando uma pessoa, ele nos conforta. Vamos ver aqui no 12. No outro dia de manhã se juntaram dos judeus uns 40 homens mais ou menos debaixo de maldição juraram não comer nem beber enquanto não tivessem matado Paulo. Então foram os principais sacerdotes e líderes judeus e lhes contaram o que havia feito. Peçam ao comandante que tragam Paulo outra vez diante do conselho. Disseram eles, finjam que os senhores querem fazer mais algumas perguntas, nós o mataremos no caminho. Mas o sobrinho de Paulo ficou sabendo do plano deles e foi à fortaleza contar a Paulo. Este chamou um dos oficiais e disse, leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. Assim fez o oficial, explicando, o preso Paulo me chamou e lhe pediu que trouxesse este jovem ao senhor para contar uma coisa. O comandante pegou o rapaz pela mão e levou a um lado e perguntou, o que é que você quer me contar, moço? Amanhã, disse ele, os judeus vão pedir ao Senhor que leve Paulo diante do conselho, novamente fingindo que querem obter mais alguma informação. Mas não faça isso. Há mais de 40 homens escondidos ao longo da estrada, prontos para saltar em cima dele e para matá-lo. Eles juraram nem comer nem beber enquanto ele não estivesse morto. Agora mesmo já estão lá, esperando que o Senhor atenda o pedido deles. Não deixe ninguém saber que o Senhor me contou isso, disse o comandante ao rapaz, quando ele partiu. Então o comandante chamou 2 dos seus oficiais e ordenou, preparem 200 soldados para partirem hoje para Cesário, às 9 horas da noite. Levem 200 lanceiros e 70 homens da cavalaria. Entreguem a Paulo um cavalo para montar e levem o acusado em segurança ao governador Félix. Então ele escreveu esta carta ao governador. Então aqui nós podemos perceber que mesmo em toda aquela situação, aquela adversidade, Deus tinha um cuidado muito grande com Paulo, né? Porque Paulo era um preso. O comandante da guarda, o comandante daquele setor, ele ouviu, né, o que o jovem falou, né? Então veja bem, e também uma coisa meio que anormal, eu nunca vi falar que 40 pessoas estavam com tanto ódio de uma outra pessoa, que 40 pessoas, olha que malignidade, fizeram um propósito que não ia comer e não ia beber, que não ia se alimentar, enquanto não matassem Paulo. Você vê como aqueles homens, aquele ódio em relação a Paulo, não era um ódio normal, era um ódio de pessoas que estavam com o espírito do assassino, com o espírito do próprio diabo dentro deles, porque eles queriam matar Paulo a qualquer custo. O ódio era tanto. E Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Então aquele ódio deles, nós podemos dizer, era pelo fato de Paulo ser um representante do povo de Cristo. Mas mesmo assim, Deus livrou Paulo da morte. Porque esses homens queriam matar. E a mesma coisa acontece conosco. Deus, ele sempre nos livra daqueles que planejam, daqueles que buscam o nosso fim, daqueles que procuram ver a nossa decadência, que procuram ver a nossa falência, que procuram ver a nossa destruição. O fato de nós enfrentarmos dificuldades nesta vida, o fato de nós enfrentarmos problemas e adversidades, não quer dizer que Deus não está ao nosso lado. Pelo contrário, muitas vezes o fato de Deus estar ao nosso lado faz com que as pessoas se levantem contra nós. Nós podemos ver isso bem firme até na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus estava tão perto de Jesus que as pessoas queriam o mal de Jesus e o crucificaram, mas não crucificaram Jesus. A crucificação de Jesus não foi
um projeto do ser humano. Deus deixou que o seu filho fosse crucificado porque já era um projeto dele. Então, quando nós nos envolvemos com Deus e com a sua santa palavra, muitas vezes Deus permite que as tribulações e que os problemas venham sobre nós. Mas em cada problema, em cada situação, você pode ter certeza que Deus está agindo para livrar-nos, que Deus está agindo para que o nome dele seja glorificado. Continuando aqui, agora nós paramos no 25, né? Então ele mandou, assim, soldados acompanhar Paulo, né? E levar ao governador. Então ele escreveu esta carta ao governador: de Cláudio Lisas, a sua excelência, governador Félix, saudações. Este homem foi arrebatado pelos judeus e quase foi morto. Quando enviei os soldados para salvar Paulo, porque soube que era cidadão romano. Então veja aqui o motivo que ele enviou os soldados para ajudar Paulo, porque ele era romano, né? Não que ele era assim bonzinho, ele estava com medo. Porque naquela época, os judeus eles estavam subordinados aos romanos. Os romanos mandavam nos judeus, né? Então os romanos eram um povo, assim, aos olhos deles, superior ao povo judeus. Estavam sob a autoridade do povo romano, estava sob a autoridade, os judeus estavam sob a autoridade dos romanos, né? Então fazer um mal ao romano era uma coisa, assim, muito mal vista. Aí ele estava explicando: este homem foi arrebatado pelos judeus e quase foi morto, quando enviei os soldados para salvar o Paulo, porque soube que era cidadão romano. Depois foi levado ao conselho deles para tentar descobrir o que tinha feito. Logo descobri que era algo a respeito das crenças judaicas. Nada então digno de prisão ou de morte. Mas quando fui informado de uma conspiração para matar o acusado, decidi mandar Paulo a vossa senhoria. E direi aos acusadores dele que levem as suas denúncias à sua presença. Assim que naquela noite, conforme foi ordenado aos soldados, levaram Paulo para Antipatre. Eles voltaram à fortaleza no dia seguinte, deixando Paulo com a cavalaria para ir até Cesárea, onde apresentaram Paulo e a carta para o governador. Ele deu a pergunta a Paulo de onde era Cilícia, respondeu Paulo. Bem, eu ouvirei todo o seu caso quando chegarem os seus acusadores, disse o governador. E ordenou que guardassem Paulo na prisão, no palácio do rei Herodes. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, e que cada dia mais Deus venha te surpreender através da sua palavra e te alimentar com o alimento santo que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.